Olá pessoal, me chamo Tony Isaú, sou graduando em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Cariri e hoje estou aqui para dar início a uma sequência de aulas que eu vou fazer sobre lógica aplicada à computação. Essa é uma iniciativa própria minha de fazer aulas sobre a lógica, principalmente aplicada à minha área, que é computação, para que todos tenham acesso ao conteúdo em si da lógica e para que todos tenham uma visão melhor de como é a lógica, o que ela é a lógica e suas aplicações na computação. É uma área extremamente importante que tem várias utilidades dentro da computação e minha iniciativa tem exatamente essa pretensão, de mandar para quem quiser aprender mais sobre a área. Inicialmente eu gostaria de falar que lógica é uma área específica de uma área mais abrangente da matemática, que seria exatamente a matemática discreta, que é uma área da matemática, a matemática discreta, que vai fazer operações sobre conjuntos infinitos discretos. E dentre as áreas da matemática discreta vai estar exatamente a lógica, que ela vai mexer com estruturas discretas e as relações que a gente vai fazer entre as estruturas discretas que existem na lógica. A gente vai ver mais pra frente. Aí essa aula zero, como eu botei aqui, é para ser uma introdução, uma motivação, ver as origens, ver o que é a lógica, só para ter uma noção mais geral do que é a lógica e por que ela é importante, porque a gente deve tirar um tempo da nossa vida para estudar lógica, principalmente se você tem, no nosso caso, a gente vai dar ênfase à ciência da computação, principalmente se você tem uma afinidade com computação em algum sentido, você está cursando ou então gosta muito e quer aprender mais. Enfim, espero que seja produtiva essa sequência de aulas e gostaria de já agradecer para quem está assistindo, me dando a oportunidade de passar esse conteúdo. Muito obrigado. Então essa aula aqui é para ser de introdução e motivações, Introdução e motivações. Introdução no sentido de que eu vou introduzir o que é lógica no sentido mais geral possível, que seria no sentido filosófico da coisa, e motivações, porque você precisa de uma boa motivação para começar a estudar uma coisa, Gastar seu tempo para estudar. É extremamente importante você ter saber o porquê da importância e por que eu devo estudar. E isso eu vou tentar transparecer para vocês nessa aula. Primeiramente, eu gostaria de começar com a origem. A origem da lógica. A origem da lógica ela vem da filosofia, principalmente depois daquele período de Sócrates, antes de Sócrates e durante Sócrates, que vai ser o período pós-socrático, que vai começar a surgir os principais pensadores que vão falar da lógica. De modo geral, assim, Platão e Aristóteles, mas principalmente Aristóteles, foi o que mais estudou e o que mais tentou se aprofundar mais nessa área. Na verdade, ele meio que criou a lógica em si, porque Aristóteles era um cara extremamente, como é que eu posso dizer, um cara objetivo, um cara matemático. Platão também era, Mas Aristóteles era um cara que gostava de quebrar as coisas, mesmo coisas abstratas, em pedaços e tentar visualizar e uma coisa matemática, matematicamente. Por exemplo, uma coisa extremamente abstrata, você partir ela em pedaços e ver coisa por coisa. Isso é verdadeiro, isso é falso, isso é válido, não sei o que, entendeu? Então ele era um cara que era bem sistemático. E aí, o que ele fez? Ele tentou pegar uma área que é extremamente abstrata, que é o que? A argumentação. A argumentação era uma coisa extremamente abstrata. Cada pessoa tinha uma argumentação. Argumentava aquilo. Uma argumentação pode ser válida, pode não ser válida, pode ser verdadeira, pode ser falsa. Enfim, ele tentou pegar as argumentações e quebrar elas no sentido matemático da coisa e ver se ela era válida ou não, se era verdadeira ou falsa. Então ele tentou dar um sentido sistemático da argumentação. E foi exatamente aí que surgiu o que é a lógica, no ambiente filosófico,
mas no ambiente matemático é extremamente parecido também. Quando a gente vai estudar a lógica na matemática, lógica matemática, né? A lógica que é implementada na computação, ela é extremamente parecida. E ela vai estudar exatamente essas estruturas, né, de argumentações, né? Então é bem uma parte que se relaciona muito, tanto a filosofia como a matemática em si. Aí eu deixei aqui essa observação só para fazermos um esquemático aqui junto, certo? Então, o que é a lógica em si, né? Ela começa principalmente chegando, da tese de que uma pessoa pode ver coisas, né? Pode perceber coisas. Por exemplo, vamos desenhar uma pessoa aqui. Essa é a cabeça da pessoa, né? Não tá bom, mas não. Vamos lá. E essa pessoa tem um cérebro, né? O que ela faz com esse cérebro? Armazena informações, faz relações, percebe coisas, imagina, enfim. Mas principalmente ela raciocina sobre o ambiente. A pessoa tem aqui seus olhos, né? E ela vê o ambiente. O que acontece? Isso aqui, em vez de, vamos dizer que é todo o ambiente, né, ao redor dela. Ele vê, ele cheira, ele toca, ele observa o ambiente. Aí a partir disso, dessa observação no geral, ele consegue tirar informações do ambiente, né? Ele é um agente racional que consegue tirar informações do ambiente. Ele olha, ele deduz, ele faz observações não triviais acerca do ambiente. Aí o que acontece? A partir do ambiente, ele consegue o que nós chamamos de definições. As definições são coisas certas. Você define que tal coisa é uma coisa, essa coisa será essa coisa para sempre. Isso é uma definição. No entanto, nem tudo é assim, nem tudo é uma definição. Algumas coisas são o que a gente vai chamar de premissas. Premissas. Vão existir várias premissas, assim como vão existir várias definições, mas vou colocar aqui só como muitas as premissas, só para efeito didático mesmo. Várias definições, várias premissas, aqui ó, 3 pontos, né? Vão existir várias premissas. Aí a partir da definição e das premissas, né? Eu vou fazer um conjunto de pontos aqui, ó. Legal. Vamos dizer que isso aqui são premissas. Quando você pega a definição e começa a fazer relações entre as premissas, várias relações, cada aresta aqui considere que é uma relação distinta. E a partir desse conjunto de relações distintas, se você consegue tirar uma conclusão aqui qualquer, uma bolinha também, que é a conclusão. E aqui relações. Isso aqui, pessoal, é a lógica em si. Você observa, você cria definições, né? Cria entre aspas, né? Você tem premissas que podem ser verdadeiras ou falsas, botar em vermelho, verdadeiras ou falsas. Cria relações entre essas premissas e, enfim, você consegue uma conclusão. Essa conclusão pode ser verdadeira ou falsa também, né? Nem sempre uma conclusão é verdadeira. Botei ao contrário. Nem sempre uma conclusão é verdadeira. Pode ser verdadeiro ou falso. Pronto. O que acontece? Todo esse caminho aqui, na verdade, ele é uma argumentação. Porque você sabe algumas coisas sobre o mundo, você tem uma ideia bem definida em sua cabeça, e aí você vai argumentar sobre essa ideia para chegar numa conclusão. Nem sempre sua conclusão é boa, nem sempre sua tese é válida, nem sempre sua argumentação é boa o suficiente para a pessoa entender ou para a pessoa concordar com você, enfim. Mas, matematicamente falando, estruturalmente falando, você pode ter uma boa argumentação ou uma boa tese, né? Então, a lógica por trás disso, tudo isso aqui é a lógica em si, de você ver premissas, ver conclusões,
ver valorações de premissas, né? Que a gente vai ver mais para frente que na verdade essas premissas são conhecidas como proposições. Tanto que o começo dessa parte da lógica que a gente vai estudar são chamada lógica proposicional, que é a lógica que vai estudar exatamente as proposições. Então, a lógica é isso tudo aqui, pessoal. Observar, definir premissas, fazer relações entre elas, concluir algo. Essa é uma argumentação, no seu sentido, no sentido filosófico, isso é a lógica em si, né? Toda essa parte aqui, isso é claro que é uma abstração enorme, né? No sentido de que a lógica é uma área extremamente mais ampla, maior e mais complexa, conforme a gente vai dando asas, né, para a imaginação. Logo, é bom internalizar isso aqui, né, só para começar a ter uma ideia do que é a lógica. Mas aqui é mais para vocês terem uma ideia do que a gente vai estudar, mais ou menos. E aqui a gente vai para a parte da matemática, né? Porque a filosofia, como eu botei lá em cima, a filosofia ela vai dar origem à argumentação. Mas a matemática, quando ela pega e a lógica da filosofia, coloca seus formalismos, coloca seus simbolismos, coloca suas próprias relações e etc., ela cria uma lógica extremamente parecida com a inicial, mas com seus próprios formalismos em si, né? Conforme eu coloquei aqui, formalismos matemáticos. Provas matemáticas nas demonstrações, quando a gente for ver um pouquinho mais de demonstrações, a gente vai ver que a filosofia não, a lógica é utilizada de uma maneira extremamente matemática, estrutural, certo? E essa lógica, que é exatamente a que a gente vai estudar, é a que vai dar origem à lógica utilizada, aplicada na ciência da computação. Tanto na teoria da ciência da computação, quanto na prática também, nas aplicações diversas que existem. Então, quando vocês tiverem na cabeça a lógica aplicada à ciência da computação, sempre lembrem que é a lógica matemática, com seus formalismos próprios. Agora vamos ver algumas aplicações aqui na computação. Primeiramente, lógica booleana. A lógica booleana, pessoal, nada mais é do que a lógica já com alguns formalismos matemáticos e algumas relações bem definidas, etc. O que o Boole quis fazer aqui, ó, o George Boole, que foi o cara que criou essa teoria da lógica booleana, ele queria matematicar, não sei nem se existe, né? Fazer matematicamente a lógica clássica, né, de Aristóteles. Fazer com que ela parecesse com operações matemáticas, com relações matemáticas, enfim. Deixar a lógica um pouco mais matemática em si, né? A lógica booleana. E essa lógica booleana vai ser usada exatamente nas arquiteturas de computadores. Todos os computadores utilizam lógica booleana nos seus circuitos digitais. E ela é extremamente importante, porque senão, sem a lógica booleana, o computador não funcionaria em si. Os circuitos integrados não funcionariam. Então, a lógica booleana é a base para os computadores atuais funcionarem como são. Na programação. Na linguagem de programação em si, existem certas estruturas chamadas condicionais, que são estruturas do tipo se então. Se então. O que acontece? Essas estruturas se então, elas vão ter alguns comparadores lá, que a gente coloca novamente entre parênteses, né? Uma comparação entre parênteses, e eles vão decidir, se isso for verdadeiro, faça aquilo, se isso não for, faça aquilo. Então, estritamente diretamente falando, na programação é utilizado no if, no se, né, da programação. Mas na construção de um algoritmo em si, você tem que ser uma pessoa extremamente lógica para construir. Você não pode pensar que vai ter uma ideia de construção de um algoritmo e não vai usar nenhuma lógica por trás disso, nenhuma uma estrutura
lógica por trás de todo esse sistema gigantesco que você está tentando implementar. Logo, ela é extremamente importante para isso também, para a programação em si. Então, se você quer programar, tem que aprender lógica. Paradigma lógico. Os paradigmas são como as linguagens de programação que você vai programar, os algoritmos, como elas são, entre aspas, por baixo do pano, como elas funcionam, né? O modo como elas foram feitas para funcionarem. Por exemplo, existe a programação, o paradigma de programação imperativo, que ele é de uma certa maneira. Não vou entrar em detalhes, mas ele é de uma certa maneira de instruções sequenciais. Existe o paradigma orientado a objetos, tal, ele tem determinadas características. Mas existe um paradigma que é só lógico, um paradigma lógico, né? Que vai ser exatamente uma aplicação direta de como funciona a lógica numa linguagem de programação para você dizer ao algoritmo o que fazer com a lógica em si. E esses algoritmos feitos em linguagens de paradigma lógico são extremamente... Você consegue ver a lógica em si. É palpável como você consegue ver a lógica neles sendo usada. E provas matemáticas. Nas provas matemáticas em si, nas demonstrações, você utiliza muito a parte da lógica. Quando você tem um conjunto de premissas e vai chegar numa conclusão, você usa muito a lógica. Mas aplicada à computação, você vai ter provas sobre os algoritmos. Você faz algoritmos, só que isso se um algoritmo funciona uma vez numa saída, você coloca uma entrada e ele te devolve uma saída, não quer dizer necessariamente que ele vai estar certo para todas as saídas. Você tem que fazer uma prova matemática para provar que ele realmente está correto e faz o que você realmente queria. Então, inclusive essa é a chamada prova de corretude. Então essas provas matemáticas, elas vão utilizar de princípios lógicos, conforme a gente vai ver, e eu posso demonstrar ao longo das nossas aulas aqui. Inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma área que tenta imitar o que seria uma inteligência humana numa máquina. Então, quando vamos estudar, por exemplo, agentes inteligentes, que é um assunto específico de inteligência artificial, vamos ver que esses agentes são bem lógicos, eles são agentes extremamente lógicos e utilizam por trás a lógica em si. Então, todas essas aplicações aqui são de cunho da área da lógica, né? A lógica com L maiúsculo, lógica, o campo de estudo lógica, não a lógica com L minúsculo, que seria a lógica do comum, que é o que a gente vai ver agora, a lógica cotidiana. A lógica cotidiana, conforme eu tinha falado aí anteriormente, ela nada mais é do que a lógica do dia a dia. Muitas das vezes a gente pode pensar que a lógica ela é uma coisa extremamente abstrata, que é difícil de compreender. Normalmente a gente associa ao raciocínio lógico, né, que aparece em concurso e tal. Só que a gente pode ver que a lógica é uma coisa extremamente humana, é uma coisa humanizada. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, mas o ser humano é extremamente lógico também. Não é só político, é lógico também. Então, por exemplo, um exemplo cotidiano que a gente utiliza muito lógica. Quando a gente vai sair de casa, imagina que isso aqui é uma porta, né? Vai sair de casa aqui. Aí o rapazinho tá aqui e vai sair de casa. Só que ele vê que o céu tá cheio de nuvem, nublado. O que ele pensa? Nossa, eu acho que vai chover, vou levar um guarda-chuva. Toda essa relação que ele faz, observar o ambiente, deduzir, pensar, buscar na memória algo que faça sentido e realizar uma ação, que é levar um guarda-chuva, é toda uma estrutura lógica de como ele pensou naquilo. Pegar premissas, transformar numa conclusão, transformar numa ação própria dele. Aí o que acontece? Ele pegou o guarda-chuva dele, guarda-chuva meio torto, pronto, tá melhor o guarda-chuva dele aqui, e ele foi para, não sei, para a universidade, para
que tá segurando com, parece que tá segurando com bastão, né? Mas enfim, é o braço dele. Ele foi para a universidade, para o trabalho feliz, porque estava chovendo e ele levou o guarda-chuva. Ou seja, o fato de estar nublado aumentou em muito a chance de chover naquele dia. Então, utilizar o guarda-chuva é uma coisa extremamente lógica. Então, toda essa relação aqui que aconteceu foi uma coisa, uma estruturação lógica de tudo, de toda a observação que ele fez. Claro, poderia não ter chovido, poderia, ele carregaria um peso a mais e não teria chovido. Ele foi burro? Não, ele foi lógico porque pensou que poderia chover. Então foi uma ação lógica pensar e levar o guarda-chuva. Imagine também, por exemplo, que ele tivesse uma informação de que talvez em certo lugar que ele passa todos os dias alaga com frequência quando chove. Não passar por ali naquele dia é uma coisa interessante? É sim, uma coisa lógica também. Um exemplo também bem clássico é o exemplo do semáforo. O semáforo dos pedestres está vermelho. Vou passar? Não, eu espero. É uma coisa lógica. Você sabe o que semáforo é. Você deduz o que já sabe, né? E faz e toma sua ação. Se ele estiver verde, tchau, eu vou embora, né? Eu passo. Se ele estiver vermelho, não passo. Se ele estiver verde, eu passo. Claro que um carro, pode vir um carro desgovernado, né? Você não sabe, claro, não vai saber disso. Um carro desgovernado, uma pessoa bêbada no carro e vai lhe atropelar. Só que isso não faz com que a ação dele deixe de ser lógica. Foi uma ação lógica. Porque ele viu o ambiente, pensou, raciocinou, relacionou tudo que ele tinha ali de conhecimento e tomou uma ação. Então tudo foi lógico. Então a lógica não é um bicho de sete cabeças que a gente só vê em concurso ou em uma área muito complicada, como, sei lá, a nossa ciência da computação. E não, é uma coisa extremamente diária que você faz no dia a dia e que qualquer pessoa pode aprender, né? Aprender, na verdade, basta apenas ver os formalismos, porque na prática a gente já sabe mais ou menos o que é a lógica. Então, pessoal, no mais foi isso. Essa é a nossa primeira aula. Muito feliz de quem conseguiu chegar até aqui, o final do vídeo. Essa foi a nossa aula de introdução, motivações. Espero que vocês tenham se motivado de estudar lógica, tenham entendido o contexto da origem da lógica, né, lá com os filósofos, e que vocês possam continuar aí na caminhada de estudos da lógica. Muito obrigado por quem me acompanhou. Se tiver gostado do conteúdo, peço que se inscreva, dê o like, se possível compartilhe, né? E é isso. Até a próxima aula. Próxima aula, provavelmente eu vou começar com algumas definições já, provavelmente de proposição lógica, que é a primeira definição que a gente vê, para ir seguindo na construção da lógica mais complexa. Por hoje é só, e muito obrigado. Até mais.